Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o GamesFreeMind. E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês, vou dar algumas dicas, né, para vocês tentarem resolver esse problema do PC desligando do nada, né? Vamos fazer o máximo para resolver esse problema, pois essas dicas que eu vou estar te passando, antes de você começar a fazer troca por troca de peças aleatoriamente, né, sem ter uma lógica aqui, pode ser que você perca tempo e dinheiro, tá? Então vou deixar aqui bem claro aqui alguns pontos que você pode começar a tentar fazer para ficar bem mais claro, né? Tentar descobrir esse problema, né, que está acontecendo aí. Isso é um problema muito comum e um dos problemas mais chatos, né? Sendo bem honesto para vocês, que pode acontecer. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você pode começar a analisar, fazer o teste, né? É como aqui está o teste de estabilidade, né? Aqui no teste de estabilidade a gente tem duas formas, tá? Hoje em dia a gente utiliza muito do software, né? Mas antigamente a gente utilizava o que? A verificação peça por peça mesmo, né? A gente iria para um técnico de informática que tem as peças e tudo mais, né? Pessoa que já tem uma especialidade e iria fazer a troca, né? Por troca para analisar o que é que está acontecendo, né? Então eu iria trocar o que? CPU, né? O processador, a fonte, memória e outros, né? Até a própria placa-mãe para analisar se a placa-mãe com defeito, tá? Então, iria trocar tudo. Mas hoje, a gente tem programinhas que podem ajudar a identificar esses problemas. Não é 100%, mas já dá alguma porcentagem aí, tipo 60%, 70% aí de chance que pode ser que consiga, né, identificar o problema, que é utilizando software como o ID64, tá? O ID64 é o mais utilizado, né, em análise aqui, mas tem outros, né? Você pode baixar um por um também, né? Tipo assim, eu vou analisar o CPU, né, o processador, então você baixa o CPU-Z, né? O CPU-Z serve para você analisar, realmente estressar, né, o processador, né? Você pode fazer por partes assim, caso você tenha uma noção, né? Se não, pessoal, baixa o ID64, ele é gratuito, né, e que vai ser muito mais rápido, né, apenas um programa já vai fazer tudo, né, já vai analisar tudo isso e acabou, né, você não precisa mais se preocupar com nada mais, tá? E bom, pessoal, outra coisa, antes de você utilizar o ID64 que você pode tentar fazer, é utilizar algumas ferramentas do próprio sistema, como o que? Eu venho aqui e digito confiabilidade, tá? Vamos lá, confiabilidade, olha só. Exibir histórico de confiabilidade. A gente pode tentar analisar, olha só, o erro que aconteceu aqui, né? Por exemplo, esse aqui meu teve um erro aqui diferente. Ele já vai me dizendo, ó, esse programa aqui deu um erro, tá? Então você vai analisando aqui o que é que aconteceu, os eventos que aconteceu de erro, né? Então você vai analisando aqui o dia, tal, quando foi que o computador desligou e analisar os erros que aconteceu. Então isso aí facilita para vocês entenderem, né? Olha só, tá vendo? O Windows não foi desligado corretamente, por exemplo, tá? Então aí você analisa, exibir detalhe técnico e tudo mais, e aí você vai entendendo o que é que tá acontecendo. Aqui é só para você analisar. Tem hora que ele não vai conseguir identificar esse problema, pode ser que alguém mesmo desligou, de forma que não seja totalmente certa, como nesse caso aqui. Então, é isso, né? Então a gente analisa aqui só para ver se algum problema pode ter acontecido. Outra coisa é você utilizar o ID64. Então tem aqui alguns programas, cadê? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu tenho esse teste de memória, que é o Memory Test, né, 64. Tenho também o teste de CPU e GPU, né, que é o CPU-Z e o GPU-Z também, tá? Então o teste de armazenamento, que é o Crystal Disk Info, né? Ou eu posso utilizar o ID64, tá? O ID64 eu já posso abrir ele, olha só, e aqui eu já posso analisar e fazer os testes diagnósticos já de cá, tá bom? Como é que eu faço? Abro ele aqui e venho aqui nesse foguinho, né? Clico no fogo e olha só o que me aparece, né? Então me aparece todas essas opções, né? E isso tudo pode estar uma bagunça para vocês, né? Mas é só você clicar aqui no Statistic, né? Ou você pode analisar a temperatura por aqui mesmo, né? Na barrinha, que não é muito preciso, eu prefiro aqui no Statistic, né? Muito melhor na estatística, né? E pessoal, é o seguinte, aqui olha, a gente tem aqui umas opções que a gente pode marcar, por exemplo, estressar a CPU, estressar o FPU, que também faz parte do processador, e o estressar o cache também faz parte do CPU, tá? Temos aqui o estressar também a memória, né? Estressar o local disk, que é o que? É o armazenamento, tá? HD, SSD, o que está armazenado no Windows, né? E o estressar GPU, que é a placa de vídeo, tá? Muito comum isso acontecer em placa de vídeo também, tá? Pessoal, o que é que você vai fazer aqui? Eu recomendo você deixar tudo marcado, tá? Deixe tudo marcado desse jeito aqui e clica em Start,
tá? Eu não vou clicar porque senão vai ficar travando muito no computador, né? Porque ele vai realmente estressar o teu computador ao máximo, tá? Vai começar a pesar muito, né, o CPU e ver até onde a temperatura vai ser elevada, tá? E aqui embaixo, pessoal, vamos lá. Essas tabelinhas aqui, ó, vamos ver, essa timeline, né? Aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui embaixo eu vou começar por aqui, que é o uso da CPU, né? Ou seja, quanto é que ele está utilizando nesse tempo real, né? Ou seja, nesse exato momento. Olha só, cada segundo que passa ele vai calculando, né, quanto é que está em uso o meu CPU. Então, por exemplo, tá 17%, 19%, então tá muito tranquilo, né? Então tá bem tranquilo, não tá usando nossa 100% já de cara, né? Aí já seria um outro defeito, que eu tenho um cardzinho aqui que vai te ajudar, o link na descrição, que pode te ajudar a solucionar esse problema de CPU 100%, tá? E aqui embaixo a gente tem um CPU throttling, né? Que é quando a temperatura ela tá muito elevada, né? E, por exemplo, a temperatura tá muito alta, né? E o CPU ele começa a vamos dizer assim, a utilizar muito também, e o throttling vai limitando isso por conta da temperatura, né? Por conta da temperatura tá muito alta, né? Ou seja, a temperatura tá muito mais do que 90 graus. Aí tá batendo lá, aí o throttling vai lá, olha, CPU, baixa mais essa temperatura, baixa mais essa porcentagem e tudo mais. Então daí ele vai baixar essa porcentagem da CPU, né? Ou seja, vai diminuir mais esse uso, né? De 100% vai diminuindo, por exemplo, né? Então é isso que ocasiona o CPU throttling. Isso acontece muito em notebooks, tá? Por conta da temperatura não ser legal. Então, toma cuidado com o CPU throttling, porque você não pode estar usufruindo ao máximo aí do computador por conta dessa refrigeração, tá bom? Mas vamos lá. E a parte de cima, o que é? Essa parte aqui, né? Ela serve para você medir a temperatura de cada um, né? Descobrir a temperatura de cada um. Por exemplo, o motherboard e a placa-mãe, né? Eu marcando ela aqui, ele vai me mostrar aqui, deixa eu ver. Aqui é a temperatura da placa-mãe. Olha só como ele tá 28 graus, né? 30 graus é o CPU, né? E temos aqui inúmeras coisas que tá bagunçada aqui, a gente pode tirando aos poucos aqui, por exemplo, CPU, né? Eu posso tirar aqui o CPU Core 1, né? Que é o Core 1, ele vai pegar testa até o Core, né? E a gente vai desmarcando aqui. Eu não recomendo, cara, você pode deixar assim, porque a gente não utiliza muito essa parte, sinceramente, tá? Poucas pessoas ficam notando aqui, tá? Mas tem alguns que gostam, né? De ficar analisando aqui os gráficos, é bonitinho e tal. E esse ADA é o armazenamento, né? Que é o armazenamento do meu computador, que está sendo utilizado, ok? Então, aqui a estatística que a gente utiliza muito, né? Que analisar aqui a temperatura, ó, só essa parte de temperatura, tá? Essas outras partes você não precisa analisar tanto, mas a temperatura é muito ideal, muito interessante você analisar, tá? Por exemplo, a placa-mãe a gente viu lá que ele estava em 28, né? Então olha só, isso aqui quando está esse nome corrente é que está em tempo real, né? Nesse exato momento ele está batendo em 28 graus. Aqui é a média, tá? Aqui, ó. Aqui é o máximo e o mínimo, tá bom? Aqui a gente tem o CPU, né? Então, um processador. Okay. Na maioria das vezes ele está bem frio, o que mais esquenta são os cores, né, os núcleos que estão sendo utilizados no computador mesmo, né, ou seja, isso tudo aqui, interface gráfica, tudo isso é utilizado pelo core, né. Então ele está utilizando agora nesse momento 60 graus, vamos fechar aqui, né, média 56. Então pessoal, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o CPU ele não pode ultrapassar mais de que 80 graus, tá? Se ele ultrapassar isso, tem alguma coisa errada que está acontecendo, tá? Pode ser a refrigeração, né? Troca de pasta térmica, pode resolver. Dar uma melhorada na lubrificação do cooler ali da CPU fan, né? Então dá uma lubrificada, beleza? E comprar mais ventoinha, cara, para colocar, tá? Isso é uma dica. Ah, mas meu notebook, então notebook você vai ter que trocar pasta térmica mesmo, é o máximo que você pode fazer com a pasta térmica de qualidade, lógico, né? Então troca uma pasta térmica com uma melhor de qualidade e pronto, tá? Pode ser que já resolva. E é isso, tá, pessoal? Então você vai analisando aqui com estresse, né? Você clica em Start e vai vendo, né? Passa aí 2, 3 horas, deixa ele fazendo o teste aí e vai vendo. Se ele travar e desligar em algum momento, né? Ou dar um erro aqui em vermelho, então alguma coisa está acontecendo, tá? Alguma coisa no teu hardware já está acontecendo. Então isso é um sinal que você pode descobrir o que está acontecendo. Como assim? Você pode desmarcando um por um aqui, né? Ah, o local diz que é muito difícil dar problema. Então vem aqui, desmarco, faço o teste, tá? Deixa aí. Ah, deu vermelho de novo aqui.
Então vamos lá, eu vou tirar a memória e faço o teste. Continuou vermelho, venho aqui, tiro o GPU e faço o teste. Aí parou, né? Não deu mais problema, deixei aqui horas e horas, não deu mais problemas. Então descobrimos que quando eu desabilitei esse GPU, né, um por um, a gente vai desabilitando. Então assim que eu desabilitei o GPU, ele voltou ao normal. Então o problema está na placa de vídeo, né? Então tá na placa de vídeo, ou também, né, pode ser outro, né? Então é muito comum isso acontecer. Beleza, pessoal? Então essa é a dica que eu dou para vocês que podem estar solucionando o seu problema com esse programa, tá bom? É claro que isso não é um milagre, né? Não é nossa, isso aqui vai resolver tudo a minha vida. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui não vai resolver 100% nada, né? Infelizmente, eu queria muito, né, um programa que fizesse isso, mas não tem, né? Tem casos que você vai pegar e, cara, o programa ele vai estar normal, né? E mesmo assim ele se desliga do nada, né? Então aqui a gente vai ter que passar para as outras etapas, né? Que é o que? Cara, um dos maiores que pode acontecer esse problema é a fonte, tá? A fonte ou a alimentação incorreta que ocasiona esse problema. Então, analisando aqui a parte da fonte, a gente tem alguns casos aqui, né? Que é o caso utilizar o estabilizador. Quem utilizar ainda o estabilizador, pessoal, e tem um PC gamer, pelo amor de Deus, cara, você está perdendo muito, você está tendo muita perca aí, tanto de watts, né, por conta do estabilizador tá limitando. Isso acontece muito, né? Aconteceu casos que alguns clientes chegou para mim, ó, Lucas, tá um cheiro de queimado aqui, né, no computador. Cara, então faz o seguinte, você está utilizando o estabilizador? Tô sim. Troque por um filtro de linha, né, algo assim, já que a tua fonte ela é de qualidade, ela é uma fonte, né, 80 plus, né, então já é bem mais tranquilo. A gente pode sim colocar lá no filtro de linha ou direto na tomada, já é mais tranquilo, né, do que, por exemplo, eu recomendo mais filtro de linha, né, do que, por exemplo, você deixar no estabilizador. O estabilizador eu recomendo um computador antigo, né, muito antigo, que está usando aquelas fontes que a galera chama de bomba, né? aquelas fontes cinza, né? Então, aqui a gente pode trocar por um filtro de linha. Se você está utilizando estabilizador, troca por um filtro de linha, mas se atente, né? A tua fonte, se ela tem bivolt, tá? Porque você pode utilizar aqui a tensão incorreta e acabar estourando o teu computador. Então, toma cuidado com isso. Se a tua casa ela utiliza a tensão de 120, veja se a fonte ela tem essa chavinha de 220, tá? Então se utiliza 220, você vai colocar 220, nunca menos, tá? Então se utiliza 220, coloque 220. Ah, Lucas, mas pode acontecer ao contrário, por exemplo, aqui vamos dizer aqui, eu tô em São Paulo, tô 115 volts, né? Vamos dar um exemplo, tá? Eu posso colocar a fonte 220 e ligar, aqui não vai estourar, tá? Diferente ao contrário, se acontecer ao contrário, aí vai estourar, mas aqui não, né? Eu posso sim deixar 220 e ver, mas ele não vai ligar, ele não vai dar algum problema, né? Então coloca exatamente a tensão correta aí da tua região, na fonte, tá? Agora se tua fonte for bivolt, aí cara, você tem muita sorte, você não precisa nem se estressar com isso, é só ligar direto no filtro de linha que vai funcionar. Agora se você já tem um filtro de linha, já está testando em um filtro de linha, cara, então testa colocando direto na tomada, tá? E verifica, ok? Pode ser que daqui você já solucione. E se caso não solucionar, aí é trocar a fonte, tá? Trocar e analisar a estabilidade, tá bom? Então troca e verifica, não tem jeito, tá? Você agora vai ter que começar a testar as coisas. Então vamos pegar o inimigo número 1 desses problemas, é a fonte, né? Então troca a fonte. Trocou, não rodou, não funcionou. Qual é o segundo que mais dá problema? Antes de trocar o processador, tá? Outra dica que eu dou para vocês, antes de trocar isso aqui, tá? Vamos voltar aqui ao tempo, é analisar se a placa-mãe tá com os pinos dos soquetes bons, tá? Se não tá torto, não tá alguma coisa encostando com o outro, né? Que pode ser que dê um curto e desliga o computador realmente, tá? Então, tira o processador ali, dá uma analisada se tá tudo ok mesmo, os pinos tá perfeito, né? Se o teu é AMD, cara, analisa os pinos ali atrás do processador, se está tudo ok, se não tem nada, né, troncho. Então analisa isso direitinho, tá bom? Aí você analisa, tá tudo ok, não tem nenhum problema. Então você vai ter que trocar esse processador e fazer a análise, pessoal, não tem jeito, tá? Então
Trocou, provavelmente o teu defeito pode se resolver, né, até aqui. Mas se caso não se resolva, né, pode até matar aqui o problema. Você pode já resolver a partir daqui ou daqui, já trocar a fonte, pronto, né? Ou outro problema de estabilidade, né, com memória, alguma coisa que está dando problema. Então tem que analisar. Agora, se você testar aqui o processador e não funcionou, ou seja, trocou, mas não rolou, então é placa-mãe, meu querido. Então você vai ter que trocar a placa-mãe, tá? Então você vai ter que fazer trocas, né? Você que é técnico, eu tô falando principalmente pra galera que é técnica, né? Galera que já mexe com isso, que pode pegar alguns problemas assim e ficar naquela coisa, né? Aquela bagunça, né? Saber onde começar, né? Quando desliga do nada, aí começa a fazer umas trocas aí que não tem nada a ver, troca memória, troca outras coisas aí que não tem nada a ver, né? Ao invés que você só mudando o estabilizador, pode ser que já solucione, né? Então você quebrando cabeça. Então essa é a dica, tá? Que eu dou pra vocês aí. É claro que, por exemplo, trocou o processador, não funcionou, trocou a placa-mãe, aí provavelmente funciona, né? Volta a funcionar. Então um desses três é o problema, tá? A placa-mãe é o seguinte, galera. Tem gente que trabalha com essa parte técnica, você pode levar e conseguir até economizar mais, né? Galera que mexe com placa-mãe, né? Vai lá e soluciona o problema, tá? Tem galera de fonte também, né? Tem pessoa que mexe com fonte, né? Vai lá e vê o componente que está com defeito, faz a troca e tenta solucionar, né? Principalmente de fonte mais caras, né? Fontes reais, né? Que a gente chama. Agora o processador não tem jeito, você vai ter que trocar. Se caso, né, não deu certo, nem a fonte, né, não dá certo, então vai pro processador, beleza? Então essa é a dica que eu dou pra vocês, tá, pessoal? Espero que isso aqui tenha esclarecido aí, tenha solucionado o teu problema. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço aí e falou e fui!